Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. No encontro passado, vimos a linha do tempo com as divisões do tempo adotada pela Igreja. Vimos também um esboço do que os antigos entendiam como era o mundo e, por fim, um pequeno resumo da história contida nos livros do Antigo Testamento. Hoje, daremos continuidade ao resumo do conteúdo dos livros da Bíblia, abordando o Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento estão agrupados também em blocos. E como o Antigo Testamento se inicia com os 5 livros da Lei de Deus, o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos que trazem a nova lei, a lei do amor. Continuando a comparação, ao Pentateuco seguem-se os livros históricos. Aqui, após os evangelhos, encontramos o livro histórico dos Atos dos Apóstolos. Lá, segue com os livros sapienciais e depois os livros proféticos, que trazem diretrizes para o povo eleito de Israel. Aqui, o segmento se dá com as cartas paulinas, as cartas católicas, o escrito de Hebreus e o Apocalipse, que não deixa de ser um livro profético. Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, ou seja, que podem ser lidos e analisados em conjunto. Há muitas semelhanças entre eles, de tal modo que podem ser colocados em blocos paralelos, donde vem o nome sinótico, do grego sim, junto, e ópsis, ver, ou seja, ver juntos. Na origem de tudo, encontra-se o evento Jesus. Contudo, Jesus fez sua pregação oral, nada deixou por escrito. Os apóstolos também começaram sua missão de levar a Boa Nova pelo mundo através da pregação oral, mas depois de algum tempo começaram a colocá-las por escrito. Os 4 evangelistas vão narrar tudo o que Jesus fez e falou, porque a mensagem de Jesus, ou seja, a implantação do reino de Deus aqui na terra, deu-se através dos atos e das palavras de Jesus. Como tudo o que Deus Pai fez desde a criação do mundo, pois a sua revelação também foi através de atos e palavras. Todavia, os evangelhos sinóticos
começam a apresentar o homem Jesus com suas ações milagrosas e são fontes de informação históricas sobre Jesus Cristo. Os sinóticos partem de Jesus humano para chegar a mostrar que aquele homem era Deus. Já o Evangelho de João relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente, razão por que não se enquadra nos sinóticos. Ele descreve Jesus como o Messias, isto é, com o caráter divino de quem traz a redenção absoluta ao mundo. Desta forma, o Evangelho de João faz um caminho inverso dos sinóticos. Ele parte da divindade de Jesus para chegar a mostrar depois a sua humanidade. Vejamos. Marcos começa com o batismo de Jesus. Mateus e Lucas com a infância de Jesus. E quase no final apresentam o centurião romano dizendo após a morte de Jesus: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Eles partiram da humanidade para provar que aquele homem era Deus. Já João parte da divindade de Jesus. Ele começa o seu evangelho assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois ele mostra a humanidade de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses 2 versículos que eu li estão no início do Evangelho de São Paulo. João 1 e 2 e João 1,14. Os sinóticos têm uma dimensão ascendente, partem do humano para o divino. João tem uma trajetória descendente, do divino para o humano. Mas cada evangelho tem a sua característica, porque cada um dos evangelhos tem um público-alvo. Mateus e João foram apóstolos, testemunhas oculares de tudo o que escreveram. Lucas foi discípulo de São Paulo e Marcos acompanhou São Paulo em uma das suas viagens e depois acompanhou São Pedro em Roma. Assim temos Mateus, que escreve para os judeus convertidos ao cristianismo e por isso aparecem no seu evangelho várias citações do Antigo Testamento. E seu evangelho foi redigido na Palestina por volta do ano 75 depois de Cristo. Já Marcos redigiu o seu evangelho em Roma, a partir da catequese oral de Pedro, do qual ele era intérprete, e tinha como foco os convertidos de Roma, e é datado por volta do ano 64 depois de Cristo. Lucas, nascido em Antioquia, foi companheiro de Paulo em suas viagens e escreveu seu evangelho apoiado na catequese de Paulo, dirigindo-se então para um público gentílico do mundo greco-romano. E isto se deu por volta de 80 depois de Cristo. João escreveu seu evangelho em Éfeso, na Ásia, no final do século I, mais ou menos pelo ano de 95 depois de Cristo, mais direcionado
a combater a heresia de Cerinto, que negava a divindade de Jesus. Na interpretação de Cerinto, Jesus seria apenas um homem comum, que no momento do seu batismo recebeu o Espírito de Deus e que o guiou durante todo o seu ministério, mas que o abandonou na sua crucificação. Para combater esta heresia, João escreve um evangelho mais elaborado, porém apresentando as palavras e os feitos de Jesus. Agora eu queria falar um pouco para vocês da iconografia dos evangelistas que nós encontramos aqui neste slide. Há 4 figuras que já aparecem no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 10:14, e no livro do Apocalipse 4:7. São 4 seres vivos semelhantes a um leão, a um touro, a face de um homem e a uma águia em voo. A igreja ligou estes seres vivos à imagem dos 4 evangelistas devido às características do início do evangelho de cada um. Por isso, algumas imagens com a figura dos evangelistas e dos seres vivos aparecem em algumas iconografias e que nós também encontramos muitas vezes nas igrejas, seja nas imagens ou seja nas pinturas que tem pelas paredes e do teto. Assim, vocês podem localizar através dessa explicação quais são os evangelistas que estão ali. Mateus, por exemplo, ele começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Por isso ele foi ligado à face do homem. Então, na maioria das vezes aparece um anjo, mas pode ser também um homem que apareça. Marcos inicia com o batismo e com as tentações de Cristo no deserto, que é o lugar do leão. Temos o leão aqui. Lucas abre seu escrito com Zacarias no templo, que é o lugar do sacrifício dos novilhos, por isso o touro ao lado de São Lucas. E João principia com Jesus junto do Pai, por isso a águia em voo, que vem do alto para a terra. Os 4 evangelhos abordam a vida pública de Jesus, que começa com o seu batismo no Rio Jordão e terminam com a sua ascensão aos céus, que é justamente o tempo da missão de Jesus para concretizar o plano de amor de Deus para a salvação dos homens. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico que relata os primeiros anos da Igreja cristã, desde a ascensão de Jesus e a descrição do evento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e termina com o encarceramento de Paulo em Roma. No livro, é possível ver como os apóstolos, liderados por Pedro, iniciam a pregação do Evangelho em Jerusalém e como o cristianismo se espalhou para as outras regiões, como a Síria, a Grécia e Roma. O livro também relata a conversão de Saulo, também conhecido como Paulo, que era originalmente um perseguidor dos cristãos, mas depois que se converteu, se tornou um dos maiores missionários do cristianismo. Ele conta a história de como Paulo viajou pelas diversas regiões,
pregando o evangelho e fundando igrejas, e como ele enfrentou perseguições e problemas com as autoridades. O livro também destaca a perseguição dos cristãos pelas autoridades judaicas e romanas e a defesa dos apóstolos diante das autoridades. Ele mostra como os cristãos lidavam com as dificuldades e como eles se mantinham fiéis à sua fé mesmo diante de perseguições. É possível ver a força e a coragem dos primeiros cristãos que se mantiveram firmes na sua crença, mesmo diante das adversidades. Além disso, o livro dos Atos dos Apóstolos também nos mostra como a igreja primitiva se organizava e como os líderes eram escolhidos e treinados para liderar as comunidades cristãs. Ele apresenta também a relação entre os cristãos e os judeus e as diferenças teológicas entre as duas comunidades. Em resumo, o livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma obra de São Lucas, é uma obra valiosa para entender a história dos primeiros anos da igreja cristã. As ações e as pregações dos apóstolos, a conversão e os ensinamentos de Paulo, assim como as perseguições e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos e como a igreja se organizava e se estruturava. É uma obra fundamental para se entender a história do cristianismo e suas raízes. A São Paulo coube a difusão do evangelho entre os gentios, porque Paulo, nascido com o nome de Saulo, era descendente de judeus da tribo de Benjamim. Nasceu na cidade grega de Tarso da Sicília. E como seu pai tinha a cidadania romana, Paulo a teve por herança. Assim, Paulo tinha 3 cidadanias, a judaica, a grega e a romana. Falava o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. E desde criança estudou aos pés de um grande mestre judeu chamado Gamaliel, recebendo uma formação religiosa segundo a doutrina dos fariseus. Por isso, vamos encontrá-lo como um grande perseguidor dos cristãos antes de sua conversão. São Paulo fez 4 viagens pelo mundo greco-romano que estão contadas no livro dos Atos dos Apóstolos. Em suas viagens, pelas cidades em que passava, ele foi formando comunidades. E como não podia estar presente nelas, ele enviava cartas para orientá-los, como também para tirar as suas dúvidas, corrigir seus erros e exortá-los a continuarem firmes na fé. Com isso, encontramos 13 cartas que estão colocadas em nossa Bíblia pela ordem de tamanho. São elas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Elas estão colocadas da mais extensa para a mais curta. Então, a mais extensa é Romanos, que tem muitos capítulos. E a mais curta é Filemon, com apenas 1,5 páginas.
O livro de Hebreus não é uma carta, mas um escrito teológico. Não foi escrito por Paulo, como muitos acreditavam, mas é atribuído a um autor desconhecido, provavelmente discípulo de Paulo. O livro não foi escrito para os hebreus, e sim para judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, judeus cristãos, com o objetivo de mostrar a superioridade de Jesus Cristo sobre os líderes religiosos e os rituais do antigo judaísmo. Ele afirma que Jesus é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Ele também incentiva seus leitores a perseverarem na fé, mesmo diante da perseguição e das dificuldades. O livro contém muitas citações e alusões ao Antigo Testamento, mostrando como Jesus cumpriu as profecias e é a plenitude da revelação de Deus. Ele também fala sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre os sacerdotes levíticos e a superioridade da nova aliança que Jesus estabeleceu sobre a antiga aliança. As cartas de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e a de Judas são chamadas cartas católicas. Receberam esse título por causa da universalidade dos seus destinatários. A palavra católica significa universal. Não são textos dirigidos a uma comunidade específica, nem a uma pessoa em particular, mas foram endereçadas a toda a igreja, com exceção da 3ª carta de São João, que é diferente, porque ela contém um destinatário que é uma pessoa chamada Gaio, um líder de uma comunidade. Há alguns temas comuns nesses escritos, como, por exemplo, a condenação dos falsos mestres, o estímulo à vivência da integridade da fé, exortação à perseverança em tempos de perseguição e a firmeza na manutenção da esperança até o fim dos tempos. Tal temática denuncia uma época relativamente tardia, em que esses problemas eram mais prementes, devido ao aparecimento das primeiras heresias e de algumas perseguições. Estas perseguições podem ter vindo do poder político exterior ou do interior da própria comunidade, ou seja, desses falsos mestres. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo o livro do Apocalipse supõe uma revelação feita por Deus aos homens, revelação de coisas ocultas que só eram conhecidas por Deus, especialmente de coisas referentes ao futuro. João, autor do Apocalipse, recebia suas revelações através de visões que ele foi colocando por escrito. Mas tais visões não têm valor por si mesmas, é mais pelo simbolismo que encerram. Pois no gênero literário Apocalipse,
tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Ao descrever uma visão, o vidente traduz em símbolo as ideias que Deus lhe sugere, procedendo assim por acumulação de coisas, cores, números simbólicos, sem se preocupar com a incoerência dos efeitos obtidos. Para se entender tudo isso, devemos aprender a sua técnica e traduzir em ideias os símbolos que ele propõe, para não falsificar o sentido de sua mensagem. O Apocalipse foi escrito no tempo de uma grande perseguição romana sobre a igreja nascente e tinha por objetivo reerguer e robustecer o ânimo dos cristãos. Todavia, o livro trata de valores eternos, sobre os quais se pode apoiar a fé dos cristãos de todos os tempos. Ele é um livro de esperança para os cristãos. Nesta linha do tempo, encontramos os livros localizados na época em que o assunto está se referindo, não na época da escrita deles, porque todos os livros foram escritos bem depois de Pentecostes, mas são colocados aqui de acordo com o tema a que se referem. Os evangelhos falam de Jesus, do seu nascimento até a ascensão aos céus, por isso colocado aqui antes de Pentecostes. Já os outros escritos, Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Hebreus, Cartas Católicas e Apocalipse, já são do tempo da difusão do cristianismo, por isso, após Pentecostes. Com isso, terminamos de ver um resumo dos livros do Novo Testamento. E agora, então, passaremos a nossa conversa com vocês.